A Lava Jato, que apura esse mega escândalo do Petrolão, tem prorrogação de prisão e novas prisões. O juiz federal Sérgio Moro, que conduz as ações da Operação Lava Jato, decretou hoje uma nova prisão preventiva do presidente da maior empreiteira do país, que é Marcelo Baí Odebrecht, e de 2 executivos ligados ao grupo, Rogério Araújo e Márcio Faria. O magistrado aceitou também a nova denúncia apresentada na sexta-feira contra a cúpula da empreiteira. Os empresários estão presos desde o dia 19 de junho, na deflagração da 14ª fase da Lava Jato. A decisão de hoje é a segunda ordem de prisão contra os executivos, desta vez acusados de pagamento de 137 milhões de reais em propinas em 8 contratos da Petrobras entre 2004 e 2011. Os procuradores da República que subscrevem a denúncia pedem que seja decretado o perdimento do proveito e produto dos crimes, além do pagamento de danos mínimos de 275 milhões de reais em favor da estatal, referentes aos 8 contratos. Chilindró, cadeia mesmo, para o dono da maior empreiteira do país. Isso já tem 5 meses que ele está preso e vai continuar por um outro período aí. Eu pensei que eu nunca ia conhecer essa história e estou vendo aqui agora. E os deputados federais devem analisar amanhã a proposta de liberar a venda de armas para maiores de 21 anos. Renomeado como Estatuto de Controle de Armas de Fogo, a proposta reduz de 25 para 21 anos a idade mínima para a compra de armas no país, além de estender o porte para outras autoridades e assegura a todos os cidadãos que cumprirem os requisitos mínimos exigidos em lei o direito de possuir e portar armas de fogo para legítima defesa ou proteção do próprio patrimônio. Segundo o relator, a proposta atende à vontade da maioria dos brasileiros, que teve os direitos sequestrados com a edição do Estatuto do Desarmamento em 2003. Para ele, os crimes no país se tornaram mais intensos e cruéis diante de uma sociedade desarmada e refém dos delinquentes. Muito bem, e a presidente Dilma descartou na manhã de hoje, em Estocolmo, na Suécia, que seu governo corra risco de impeachment em razão da crise política. Segundo a presidente, não haverá ruptura institucional no Brasil, nem crise política mais acentuada. Dilma ressaltou ainda, quando questionada sobre o contrato de 4 bilhões e 500 milhões de dólares com a Saab para a aquisição de 36 aviões, que países da Europa e os Estados Unidos, que sofreram mais o impacto da crise econômica de 2008, não romperam contratos firmados e que não há razões para crer que isso poderia acontecer com o Brasil. Ela também reiterou a força da economia do país e o caráter conjuntural da turbulência econômica. Isso é história para inglês ver, ou melhor, para os suecos verem. Ela não tem nenhuma garantia de que a crise e a possibilidade de um impeachment, se isso tudo já está paralisado. Naturalmente, o foco hoje está muito mais na cabeça, para cima, do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Mas está surgindo aí um novo pedido de impeachment da oposição, que já foi protocolado. Isso vai depender muito da conjuntura política, do que vai acontecer nos próximos dias. Acho que ela tem de ficar sobressaltada ainda, mas naturalmente lá no exterior ela está dando um recado otimista. De acordo com o relatório de mercado Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, a perspectiva de retração da economia este ano passou de 2,97% para 3%, isso aí só sobe. Toda semana isso sobe. Para 2016, a previsão de recuo aumentou 0,2%, passando de 1,20% para 1,22%.
De acordo com o IBGE, o PIB brasileiro caiu 2,6% no segundo trimestre deste ano, na comparação com o primeiro, e 1,9% em relação ao mesmo período de 2014. No relatório trimestral de inflação de setembro, o Banco Central revisou de 1,1% para 2,7% sua estimativa para a retração econômica deste ano. Já o relatório de mercado traz boas notícias do setor externo. Segundo o documento, a mediana das estimativas para o superávit da balança comercial de 2015 subiu de 12 bilhões e 990 milhões de dólares para 13 bilhões e 200 milhões de dólares de uma semana para outra. É isso aí, a economia só está despencando. E a Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra e de Combate ao Trabalho Escravo no Brasil realiza nos dias 22 e 23 de outubro deste mês, portanto, o seminário A Verdade e da Escravidão Negra e a Questão Quilombola em Minas, o caminho para a efetivação da dignidade humana. O evento será na sede da Seccional Mineira e contará com a participação de diversas autoridades que abordarão o tema central. Para falar sobre o assunto, nós recebemos o advogado Gilberto Silva. Boa noite, Gilberto. Prazer em recebê-lo aqui. Tudo bem? Tudo bem, boa noite, Carlos. Obrigado aí pela oportunidade. Olha, isso aqui é o nosso trabalho e é um prazer recebê-lo aqui nessa tarde, noite, né? Noite fresquinha. E horário de verão. Horário de verão, a gente está aqui com essa gravata aqui muito confortável, sim, né? Sim. Muito confortável. E nós vamos falar aqui da escravidão, da recorrência da escravidão no Brasil, do preconceito. Eu, no meu entender, a luta contra o preconceito racial, contra o negro do Brasil, é uma luta da ordem do dia, porque existe o preconceito de forma latente, de forma econômica, de todas as formas. Em todos os sentidos. E a gente vê aí, na quantidade de jovens negros que são assassinados nesse país, que tem uma possibilidade de ser assassinados 3, 4 vezes mais do que outras pessoas. E com o seminário vai abordar essas questões todas? O tema principal do seminário e da nossa comissão é principalmente a gente trazer à tona os crimes que foram cometidos contra os negros durante o período de escravidão, aquela escravidão real mesmo, antes da Lei Áurea, que na verdade ela permaneceu propriamente dita. A gente está trazendo isso à tona, trazendo uma realidade, quais são os seus reflexos no dia a dia. Ou seja, o negro foi escravizado, foi tirado do seu convívio até familiar e hoje há um reflexo dentro do que você mesmo falou, a questão do preconceito, do racismo, da diferença, da inclusão social, que a gente vê aí. A sociedade ainda é um pouco elitista. Um pouco? Você está modesto. A gente tem que ser um pouco modesto, mas na verdade ela é bem elitista. E é quase uma sociedade de castas. Justamente. Então a dificuldade que tem. E nós iremos abordar esses temas, mas sempre com o foco de lembrar, quando a gente colocou a questão dos quilombolas, são os crimes que foram cometidos e que hoje é cometido, até questão de assentamento e de propriedade mesmo. Hoje muitas pessoas não entendem muito bem o que é quilombola. Depois eu queria que você até colocasse de uma maneira assim mais explicativa. Sim, o quilombola, na verdade, o quilombo são as regiões onde se aglomeraram e onde foram os negros. Ali eles fizeram as suas vilas, as suas comunidades, onde eles tinham a oportunidade de, primeiro, buscar sobrevivência e outra coisa que é muito importante, preservar a sua cultura, seja ela a sua cultura do cotidiano, a sua cultura de religião, às vezes até a sua cultura de alimentação. Então os quilombos ali, onde os negros foram refugiados, eles foram para aqueles quilombos e são os pedaços de terra que eles conseguiram conquistar e que infelizmente, assim como tentaram dizimar esses quilombos em outros tempos, hoje ainda existe muito os interesses pela terra desse povo. E a gente vê aí até questões de investigação mais profunda e até buscar uma penalidade maior, porque nós tivemos, com a comissão mesmo, fizemos um trajeto visitando quilombos e ali a gente vê
que são pessoas que realmente estão largadas e esquecidas na sociedade. E acaba que as autoridades esquecem que eles são os grandes construtores da nossa história, da história do Brasil. Em todos os sentidos, né? No sentido econômico, no sentido cultural. Eu queria até fazer um registro aqui, né? A grande maioria da MPB veio dos negros. O samba é um bom exemplo, né? E hoje fazer o registro que hoje é comemorado o centenário, os 102 anos, porque há uma dúvida lá nas informações da internet do poeta Vinícius de Moraes, que tão bem ao lado de Tom Jobim construiu os sambas e a bossa nova, ritmos também que têm a ascendência negra, né? Mesmo que muitas pessoas acham não, que a bossa nova tem influência americana, mas o americano teve influência. Justamente. Vou até fazer uma pergunta assim, fazer uma homenagem a Vinícius Moraes, que ele tinha aquelas músicas que ele não falava camarada, ele falava camará, né? Camará, Camará. Ei, camará. Ei, camará. Ei, camará. Meu camará, e o programa do seminário aí, fala pra gente, tem muitas pessoas importantes vindo aí. Sim, nós temos, dentro do programa, nós temos procurador do trabalho, que vai falar sobre a escravidão, nós temos historiadores que estarão falando, teremos a presença de autoridades no ramo de ensino da academia, porque a intenção da nossa comissão é justamente com essa investigação entraremos com a questão jurídica, o papel primordial da OAB, que é a Casa da Democracia. Mas nós também estamos fazendo uma questão interdisciplinar, onde teremos sociólogos, antropólogos, historiadores, Jorge Prata estará, doutora Beatriz Bento, que é uma grande diretora da UENG, e nós estaremos fazendo essa junção, será interdisciplinar, onde poderemos abordar todos esses temas que estão diretamente ligados com o direito, história, sociologia, antropologia. Nós iremos fazer uma coisa bem diferente para poder chegar a um denominador comum e, de fato, mostrar para a sociedade a real situação desse povo e como de fato foi, ao contrário dos livros de histórias que a gente encontra nas escolas, né, ensino fundamental, ensino médio, que às vezes a real história da escravidão negra no Brasil, ela não está nos livros, ela é escondida, e nós teremos grandes surpresas aí com palestrantes que trarão para nós temas que quase não foram vistos na academia, por enquanto. Olha, aqui temos até o cartaz aqui, então só para enfatizar, 22 e 23 de outubro, hoje é dia 19, é quarta-feira? Quinta e sexta-feira. Lá no auditório da UAB Minas, que fica na rua Albita 250, As no inscrições Cruzeiro. pelo site. Aqui no Cruzeiro, em Belo Horizonte. Justamente. Ô, Gilberto, agradeço muito as suas informações, uma boa noite e que dê tudo certo nesse seminário de grande importância. Obrigado. E o Redação vai voltar daqui a pouquinho, depois de alguns comerciais, com mais debate, mais informação, mais jornalismo.